amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo neste polêmico canal Léo Brasil aqui. Vamos falar hoje dele, galera, o novo, velho, velho, novo, velho treinador do Galo, que chegou aí para poder tampar um buraco, enfim. Vamos falar um pouco, vamos pegar um pouquinho da ficha, para um pouquinho Cuca. E também, claro, né, falar das implicações positivas e negativas dessa contratação e da atual movimentação no mercado do Galo, tá? Então, começando, antes até de eu falar da ficha técnica, além do Cuca, né, o Atlético está fazendo outras movimentações, como uma possível recontratação de Domênico Berg para para diretor de comunicação. Mas eu já vou até adiantar essa antes de falar do Cuca. Acho que se o Domênico aceitar este convite, seria um excelente para o Atlético. Foi um dos melhores diretores de comunicação que o Galo teve. Nós precisamos de alguém que saiba comunicar. Como ele estava recentemente, né, como comentarista da Rádio 98, se ele fizer pelo menos metade do que ele falou que fazia e que faria se estivesse lá, acho que já vai ser um grande avanço. Bom, é bom até porque nós acompanhamos a trajetória dele depois que ele saiu do Galo como comentarista do 8. E em aceitando esse convite de volta, seria bastante interessante ver como será o trabalho dele, se ele vai sucumbir a essa ideia ridícula do Atlético de ficar em silêncio, ou se ele vai começar a fazer o trabalho de comunicação decente que a gente espera dele, a gente sabe que ele é capaz. Mas vamos falar um pouquinho do Cuca? É isso aí, meus amigos. Grande Alexis Stival, o Cuca, treinador de 61 anos, natural de Coritiba, costuma jogar no 4-2-3-1. Ele gosta de jogar com pontas mais abertas, né, não quer dizer que ele vai usar só isso, mas é a tática que ele normalmente utiliza. Treinador mais vitorioso do Clube Atlético Mineiro, tanto que a maioria dos títulos que ele tem é com o Galo, né. Ele tem 2 campeonatos brasileiros, um deles com o Galo, tem Copa do Brasil com o Atlético, a Libertadores, que foi com o Atlético. Além disso, ele foi vencedor da Taça da China e da Supercopa da China. Treinador, o último clube dele foi o Atlético Paranaense, onde ele fez 22 jogos, né, nessa temporada de 2023, 2024. Desde março ele está sem clube. Antes disso ele passou ali, fez 2 joguinhos no Corinthians, e as passagens anteriores dele foram aqui no Galo, em 2022/23 que a gente lembra, não foi, né, foi /23 não, foi 2022. 2022 ele não fez uma das melhores campanhas aí, né, com o Atlético, mas conseguiu pelo menos classificar o Galo para Libertadores, e em 2021 ele foi campeão de quase tudo que disputou. Foi que passou por grandes clubes, né, antes do Galo ele passou pelo Santos, passou pelo São Paulo, passou pelo Palmeiras, passou pelo Shandong, depois, antes do Shandong foi aquela passagem pelo Galo, passou também pelo Cruzeiro, pelo Fluminense, Flamengo, Fluminense de novo, Santos de novo, Botafogo, São Caetano, Curitiba, Grêmio, nossa senhora, o homem roda pra caramba. E esse é um dos pontos que a gente vai comentar já já, essa rotatividade gigante do Cuca, né. É um treinador, como eu já falei, o maior treinador aí da história do Clube Atlético Mineiro, as maiores glórias que a gente conseguiu neste século foram com ele. E aqui nós vamos começar falando um pouco sobre os pontos positivos, vamos começar sobre os pontos positivos. Primeiramente, é um treinador que conhece muito bem o ao qual ele está indo, conhece os torcedores, com certeza aí tem a simpatia da maioria dos torcedores, um grande treinador, com ideias de jogar mais para frente. É uma ideia que agrada o torcedor atleticano. Então, esses são os pontos como treinador. Se não for o melhor, é um dos melhores do país, sem dúvida. Tá? Isso aí ninguém pode negar. Né? Que o profissional Cuca é com certeza aí o treinador. Treinador brilhante, com grandes ideias, com visão, sabe ir bem no mercado, sabe aproveitar a base. Tanto que foi ele que descobriu ali o Bernard, trouxe ele para o pau. Quando fez um trabalho de mais prazo, né?
chegou naquela época no Galo em 2011, se eu não me engano, ficou finalzinho de 11, 12 e 13 aqui no Atlético. Fez um trabalho de muita qualidade, ou seja, se ele mantém o trabalho, cara, ele é um cara que consegue fazer muito pelo Atlético. Agora vamos para o ponto negativo, né? O si. O Cuca é um cara que ele, infelizmente, tem essa questão de grande rotatividade, porque por alguma coisa que passa na cabeça dele, se ele cismar com qualquer coisa, ele simplesmente abandona o barco. E esse é o nosso maior problema, né? Alguns estão falando que ele está fechando um contrato de 1 ano, outros de 2, tá? Tá falando que o contrato dele vai até o final de 25, tem gente falando que o contrato dele vai até o final de 26. Então a gente tem que esperar o Atlético se pronunciar para ter certeza disso, ok? Se for até o final de 25, eu acho que o Atlético já demonstra que não tem muita convicção no treinador e no trabalho com ele, o que a gente já espera. É que aí vem outro ponto negativo, né? Que eu já falei, inclusive, no vídeo anterior a este. O link vai estar, inclusive, aqui na descrição, né? No final do vídeo, quer dizer, na descrição não, o link vai estar no final do vídeo. É um treinador que a gente a diretoria não era a primeira, não era a segunda, não era a terceira. A galera da Itatiaia tá tentando cagar na cabeça do torcedor que era uma das 4, 5 opções ali da lista do Atlético. Gente, eu garanto, não era. Não é, tá? Ah, que garantia que você dá, Léo? Porque eu sei como é que funciona o Atlético, tá? Eu sei como é que funciona. Você não tem obrigação nenhuma de acreditar em mim, porque eu não sou jornalista. Mas eu garanto, por tudo que eu já vi do Atlético, por toda a análise que eu fiz de mercado também, que o Cuca foi simplesmente a opção que restou. E é isso que me preocupa. Não que o Cuca, porque eu, primeiro, eu não acho que o Cuca mereça ser a opção. Se o Cuca realmente fosse a segunda, terceira, quarta opção ou quinta, que fosse, o Galo já teria fechado com ele há 20 dias atrás. No máximo 15 dias atrás. Então esse papo de que o Cuca era um dos favoritos, não era. Não era, não era, não adianta falar que era. É mais uma vez aquilo que acontece a cada 2 anos. O Atlético vai demitir treinadores, até que a galera vê que é uma máquina de moer treinador, ninguém quer vir para o Atlético, aí chama o Cuca lá para poder resolver, né, para tentar retomar o patamar. Então, assim, essa é uma questão que me preocupa um pouco, né, justamente porque eu espero que o Cuca dessa vez mantenha a sua palavra e fique pelo menos até o final, e quem sabe depois, se conseguir ganhar alguma coisa, renovar e ficar. Né, o Cuca é um grande treinador, eu gosto do Cuca como treinador. Eu não gosto das atitudes que ele tem fora de campo. E aí eu vou trazer uma outra questão fora de campo, que tá me incomodando já. Porque o cara, eu já vi gente de televisão ser perdoada por causa de crimes muito mais graves, comprovados. Eu já vi gente de vários ramos ter até ovacionado. Já vi criminoso ir para programa de televisão e ser ovacionado. Eu eu já vi criminoso ser político e ter torcida. Vários, eu não tô falando de um só não, tô falando de vários. E no caso do Cuca, do futebol, especificamente do Cuca, eu não sei por que cargas d'água, cismaram de simplesmente todo o programa começar a voltar e a detonar. Gente, é uma coisa que ele tem que resolver fora de coisa que já passou, é uma coisa que, mas você tá defendendo ele e tal. Eu tô defendendo qualquer pessoa, a pessoa que ela tá trabalhando, você não pode pautar o trabalho da pessoa por um erro fora do trabalho. E eu tenho aqui um exemplo, assim, que eu considero um dos maiores exemplos mundiais, que eu acho que a gente tem que saber separar. Eu sou extremamente fã do Michael Jackson profissional. Michael Jackson profissional, pra mim, era um dos maiores profissionais, por quê? Porque eu acompanhei a carreira do cara, eu vi o que é que ele fazia. Todo mundo que trabalhava com ele falava que ele só exigia os melhores, sabe? Ele fazia tudo com coração, com vontade. Dentro, no trabalho dele, no palco, Michael Jackson era gigantesco, rei do pop. Fora do palco, ele cometeu muitas muitas coisas erradas. Então, assim, tem que perdoar, não é perdoar, é você saber separar. Eu admiro, o fato de eu admirar o Michael Jackson trabalhador, quer dizer que eu não tenho que eu não esforço. Mas
Quem tem que resolver o que acontece fora na vida pessoal não sou eu, não é você que está na internet, em casa, é ele com a justiça. Se a justiça é inocenta, eu não posso fazer nada. Eu não posso crucificar o cara. Se a justiça culpa, também não vai adiantar eu fazer nada. Não adianta eu ser super fã do trabalho do cara e achar que ele tá certo se a justiça culpou e prendeu. O caso do Cuca é similar. Parem de consumir essa galera que todo programa que eu vejo, principalmente programa de futebol, qual que é a função do programa de futebol? Falar de futebol. Qual que é a função do programa policial? É falar de casos de polícia. Programa de futebol não tem que ficar toda hora puxando isso, não. Eu já vi programa de futebol induzindo mulheres a ficarem irritadas com o Cuca. Falando que tem atleticanas que não apoiam, que estão contra, que já estão fazendo campanha. E eu até agora não vi nada disso. Falando que a rejeição do Cuca estava enorme por conta do caso dele. Não é, não. Vou contar para vocês aí, a galera da televisão que tá muito mal informada. A preocupação com o Cuca hoje do torcedor atleticano e a rejeição que ele tem hoje, que não é a máxima, tá? A maioria aprova o Cuca. Nas maioria das pesquisas aqui, mais de 70% está aprovando ele como treinador. Porque gosta, por causa da história, porque tem simpatia. Eu, por exemplo, não sou 100% a favor da chegada do Cuca. Eu vou apoiar, acho que é o maior treinador, sou fã do Cuca. Mas o que mais me preocupa não é a questão extracampo dele, de justiça, de Suíça, nada disso. O que mais me preocupa no Cuca é o tempo que ele vai manter o trabalho no Atlético. Só isso. O que ele faz na vida pessoal dele, ele tem que resolver ele, a família dele e a justiça se tiver que resolver. Eu não tô nem aí o que ele faz fora de campo. Quem tem que ser correto, saber se controlar e quem tem que se preocupar um pouco com isso é a diretoria do Galo. Saber quais são os funcionários que está trazendo. E só. Eu, enquanto torcedor, tenho nada a ver com a vida pessoal do Cuca. Mas a vida profissional, sim. E a minha rejeição, entre aspas, né? Motivo de eu não aprovar 100% o Cuca voltando aqui. Eu também tô nesse. Vamos contar que se eu tivesse que colocar num percentual, eu aprovo 70%. Mas esses 30% que eu desaprovo a vinda do Cuca é por dois motivos. O primeiro, o próprio Cuca não manter um trabalho até o final, que é uma coisa que me preocupa. Se o carro começa a desandar, ele vai ter cabeça para poder colocar o carro de volta nos trilhos ou ele vai simplesmente pular fora do barco? É isso que me preocupa. E a segunda questão é justamente ele não ser plano A, B, C, D, E, F, G, H, X, Y da diretoria do Galo, ou seja, mostra uma grandíssima falta de convicção. Porque se o Cuca fosse o plano A do Atlético, eles teriam trazido o Cuca 5, 6, 7 dias depois que o Milito foi mandado embora. Então é balela. Não adianta rádio, televisão ficar cagando o tempo todo falando que ele era uma das primeiras opções, porque não era. Eu não vou cair nessa, me desculpa. Não tem nada que vocês vão fazer que vai me convencer de que ele era uma das primeiras opções. Eu não acho ele uma opção ruim. Só que, se ele fosse realmente a das primeiras opções, tivesse trazido ele 7 dias depois que o Milito foi mandado embora. Então, gente, fale a verdade com o seu torcedor. Ó, gente, você pode até não precisa falar qual opção que é. Ó, gente, o Cuca não era a nossa primeira opção, mas hoje é a melhor opção que a gente achou pro Galo. Tá bom demais. Agora, por que que vocês precisam chegar no microfone e tentar cagar na cabeça do atleticano que vocês tiveram uma sábia escolha, que ele era um dos 5 principais ali na lista? Para! Vocês estão subestimando pra caramba o torcedor, vocês estão chamando a gente de burro. Os caras já aprovaram, a gente sabe. Vocês fizeram aí durante 20 dias pesquisa de mercado para saber se o Cuca ia ser rejeitado. Ou vocês acham que ninguém notou que todo dia na Itatiaia tinha lá qual o seu técnico preferido e o nome do Cuca tava lá? Só se a pessoa não prestar atenção. Só se a pessoa não ouve todo dia, porque todo dia faziam a mesma pesquisa.
Qual treinador deveria vir pro Galo? Aí tinha o nome do português lá que rejeitou, tinha o nome do Cuca e mais 2 aleatório. Então não trata a gente como um consumidor otário. Nós somos mais inteligentes do que isso. E eu sou só torcedor, eu não sou. Eu gosto de analisar o futebol, né? Porque eu tenho uma visão de futebol, mas eu sou um torcedor também. Eu tenho certeza que muitos são como eu, não são trouxas, não. A gente não vai cair nessa onda. Sabe? Então é só essas duas questões que me preocupam realmente com relação ao Cuca. E ele ficar, se ele assumir, se ele cumprir a palavra dele, são 2 anos de contrato, Cuca, eu sou seu fã. Aqui tá falando um cara que é seu fã. Eu tô torcendo, já que fechou, eu tô torcendo pra você dar certo de novo. Você ganhar tudo com o Galo novamente nos 2 anos. Fica até o final. Se a barca desandar, coloca ela no trilho de novo. Se a diretoria não te entregar, fala com a sua torcida. Ó, gente, eu tô tentando montar o time, mas a diretoria não me entregou. Eu tenho bons jogadores, mas não é tudo que eu preciso hoje, eu preciso de outros. Ok, você jogou limpo com a torcida. Mas fica até o final, Cuca. Fica até o final. Porque a gente esperava que o Milito fosse ficar e a diretoria não deixou. Se tiver problema lá dentro com os caras, bota pra fora. A torcida tá com você, ela já mostrou. Eles já fizeram pesquisa de mercado a roda aí. Fizeram 2, 3 semanas de pesquisa de mercado e viram que seu nome estava no topo em todas. Ou seja, a admiração e a gratidão da torcida atleticana você tem. Então não vai na onda dos 5% que estão na internet, porque sempre tem aqueles que vão chegar lá na internet que são os mais barulhentos justamente para discordar e para falar que tá tudo péssimo. Eu escuto a torcida que tá na arquibancada, a torcida que tá nas ruas, a torcida que te apoia, enquanto um grande profissional que você é. Mas o que a torcida mais precisa de você, o maior retorno que você pode dar para o torcedor, é não abandonar o barco. E pode ter certeza que eu vou estar torcendo por você também, Cu. Eu tenho certeza que todo mundo, tá? É... Por fim, o Atlético também está fazendo algumas movimentações de mercado que ainda estão ocultas, né? Esperamos aí que feche com o Domênico. Eu, pelo menos, espero, não sei outros, mas eu, pelo menos, espero que feche com o Domênico para a gente ter pelo menos um retorno de comunicação do Atlético. Tá péssimo, tá horrível, tá ridículo. Além da questão do CEO, que também eu fiquei sabendo de alguns nomes. Vocês sabem que eu não gosto de especulação, então não vou ficar falando. Eu estou falando da do Domênico porque eu acho ela muito plausível, visto que hoje pouquíssimas pessoas querem assumir o Atlético pela falta de profissionalismo mostrado para o público. Ah, mas nós estamos fazendo em silêncio, lá dentro é tudo muito profissional. É, mas assim como vocês gostam do marketing positivo, o marketing negativo também tem que entender. Então, se quem está do lado de fora está vendo que o Atlético não tem força estrutural, não tem força de comando, não tem inteligência para mercado, ninguém vai querer assumir essa barca, ninguém vai querer entrar. A não ser que seja atleticano pra caramba. A não ser que seja alguém que ama o clube. Né? Mas um profissional não vai querer botar o seu nome em risco num clube que não cumpre o que fala. Eles prometem muitas coisas e não cumprem. Né? Então, tomara aí que a postura mude, começando aí do diretor de comunicação e também do CEO do futebol, para o torcedor atleticano não passar o desespero que passou, porque eu realmente não acho que o Atlético vai formar um grandíssimo clube aí na virada. Ok, isso não compensa todo o sofrimento e dor que a torcida passou até hoje, dia 30, que é o dia que tá saindo esse vídeo, né? Dia 30 do 24 dias, 25 dias de sofrimento, 24, né? Porque o nome saiu hoje, no dia que eu tô gravando, né? No caso, ontem. Pra quem tá vendo esse vídeo no dia que ele foi lançado. Pra gente ter um mínimo de esperança, porque chegou um treinador. Até eu mesmo falei, qualquer um, gente, desde que falem alguma coisa.
Então, tomara aí que o Domênico mude isso aí, se ele for realmente o nome a fechar e ser contratado, e tomara que ele faça tudo que ele falava na 98 aí, eh, além de todo o trabalho que ele fez antes, que era muito bom, era muito produtivo, o Domênico dava resultado. É isso, galera. Então, todas as informações do Cuca aí passadas. Assim, também tem outras notícias, deixa eu dar uma olhada se eu esqueci de alguma coisa. No GE, inclusive, por exemplo, tá falando que ele fechou 2 temporadas, tá. Eu vi hoje na Itatiaia ou em eu não lembro se eu vi algum site ou se foi na Itatiaia falando que era uma temporada, enfim, a gente vai ter que aguardar, né, pra saber aí realmente vai ter, mas, por exemplo, nos portais que eu tô aqui na minha frente pra olhar as notícias, estão falando do negócio da Suíça até hoje. Esquece, já foi. Deixa o Cuca resolver e viver a vida dele. Tem outros tantos condenados aí que viveram a vida e não tiveram tanta importunação igual o senhor, entendeu? E o que ele fez, com certeza, se ele não foi punido na terra, ele vai ser punido no céu, ele sabe disso. E se ele não fez, ele vai ser absorvido no céu, que é onde é mais importante. E a gente aqui na terra não tem o direito, né, de fazer esse tipo de julgamento, visto que já passou, os órgãos competentes não fizeram nada naquela época, então agora não tem o que fazer, né. Vamos seguir em frente, vamos olhar para frente que é o mais importante. Ok, meu povo, é isso. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Aliás, vamos ficar aguardando também pra ver o que o Cuca vai trazer aí, quem que ele vai solicitar à diretoria atleticana. Nós vamos ter mais informações, fiquem ligados, nós vamos ainda ter lives. Não sei se nesse 2024 teremos mais alguma live, mas a primeira live de 2025, com certeza nós teremos aí, então fica ligado, tá bom? Poder bater esse papo e falar bastante Cuca, falar bastante Atlético. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o like para dar aquela força para o nosso trabalho aí. Peço desculpa pelo vídeo longo, mas você sabe que eu gosto de falar bastante, desabafar. E também se inscreva no canal caso ainda não estiver inscrito, afinal de contas, é através da inscrição que o canal Galo React cresce a cada dia mais. Um forte abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Valeu e falou! Galo, 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 galo.